Olá, graça e paz, eu sou o pastor Romulo Melo, esse é o canal Em Memória de Mim, seja muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão baseada na vida de Abraão, baseada em 4 momentos da vida de Abraão, onde ele teve que ser uma pessoa de fé, uma pessoa de ousadia, para atravessar alguns momentos. Lógico, em toda a vida de Abraão, Abraão foi um homem de fé e a própria Bíblia chama Abraão de o pai da fé. Então, em 4 momentos da vida de Abraão, ele teve que ter fé para atravessar esses momentos, e esses momentos eles poderão nos trazer alguma edificação. Então, eu gostaria de estar compartilhando com você. O primeiro momento é o momento de quando Deus chama Abraão. Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, e na região onde ele vivia, ele já era uma pessoa estabelecida, ele já tinha uma certa idade, ele já tinha bens, ele já era um homem de muitas posses, ele já tinha a sua esposa. E daí Abraão tem um encontro pessoal com o Senhor e Deus o chama para uma nova vida, Deus o faz promessas e Deus o desafia a sair da sua zona de conforto, a sair da sua terra, a sair do meio da sua parentela para um lugar aonde Deus ainda havia de dizer qual era o lugar, qual local seria, em que direção seria. Abraão tinha que levantar e seguir começar uma nova jornada, seguir a sua caminhada. Então, Abraão teve que ter fé para começar uma nova etapa, para começar uma nova vida, a despeito de todas as incertezas que ele poderia estar ali naquele momento se deparando com elas. Porque quando a gente cogita, por exemplo, vamos morar em outro lugar, uma coisa é você cogitar, outra coisa é chegar ao dia de fazer, ao dia de dizer, não, agora eu vou me levantar e vou. Então muitas perguntas você se faz, muitas incertezas acontecem quando você tem que começar algo novo na sua vida, quando você tem que dar um passo de fé, de ousadia. Abraão teve que crer que Deus o conduziria. Abraão teve que crer que aquele Deus que estava lhe chamando o conduziria em paz, em segurança e levaria certamente a um lugar de bênção, que ele teria uma jornada vitoriosa, não isenta de problemas, porém vitoriosa, uma jornada onde Deus o levaria a algo grandioso, ao cumprimento de uma tremenda promessa. E assim é na nossa vida. Muitas das vezes nós temos que fazer escolhas, tomar decisões, mudar o sentido de algumas coisas, deixar algo na nossa vida particular para nos lançarmos em algo no reino espiritual. Enfim, Deus tinha feito um chamado a Abraão, e com esse chamado Deus fez uma promessa a Abraão. E com essa promessa, Abraão teria que sair da sua zona de conforto. Assim como muitas pessoas que já entregaram sua vida a Cristo sabiam que teriam que enfrentar muitas incertezas. Como meus pais vão receber essa notícia? Será que minha mãe vai continuar falando comigo? Será que meu pai vai aceitar a ideia? Será que meu pai vai me colocar para fora de casa? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que os pais deixaram de falar com ele, ou familiares largaram de mão porque aquela pessoa se converteu. Então Abraão teve que ter fé para seguir uma nova jornada, começar uma nova caminhada, seguir rumo a uma promessa, seguir rumo a um novo lugar, uma nova vida, a despeito de todas as incertezas. Abraão teve que ter fé e dentro de si confiar. Eu sei que esse Deus é real. Eu sei que esse Deus que apareceu para mim e que me fez um chamado e que me fez uma promessa, Ele é real. E porque eu creio nesse Deus que é real, porque eu confio nesse Deus que é tremendo, que é real, eu sou capaz de tomar decisões. Eu sou capaz de fazer escolhas. Eu sou capaz de abrir mão de coisas. Eu sou capaz de deixar de lado um desejo pessoal para priorizar a vontade de Deus no campo espiritual. Eu creio que esse Deus é real. Eu creio nele, eu confio nele e por isso estou dando esse passo de fé. Abraão teve que ter fé para dar o seu primeiro passo na sua jornada com Deus. Então essa é o primeiro passo da vida de Abraão. Deixar a sua zona de conforto, sair da sua terra, onde ele já era estabelecido, para um lugar que Deus ainda viria de mostrar.
muitas interrogações, muitas dúvidas, porém ele levantou e foi, demonstrando que ele cria que Deus era real, que ele confiava no seu coração. O segundo passo que eu quero compartilhar com você é que Abraão teve que ter fé. Não foi necessariamente um momento específico, mas foi um grande período em que Abraão teve que ter fé para aguardar o cumprimento da promessa. Deus lhe fez uma promessa que Abraão seria pai. E Abraão seria pai de um filho que a sua própria esposa lhe daria. Ele já com uma certa idade, a sua esposa também com uma certa idade, humanamente falando, a coisa era bastante complicada. Mas Abraão, ele persistiu ao longo de muitos anos, aguardando que Deus cumprisse a promessa que havia lhe feito, que ele seria pai. E desse filho, Deus levantaria uma grande nação. Abraão teve que ter fé ao longo de muitos anos para seguir na carreira que Deus havia proposto para ele, ainda que ele não tivesse com a promessa concretizada, materializada. Abraão teve que seguir a sua carreira sem hesitar. Abraão teve que seguir o seu rumo, o seu trajeto, rumo a uma nova terra, rumo a um novo lugar, sem hesitar, sem duvidar, sem deixar de crer e de confiar que Deus, no seu tempo, haveria de trazer à existência, tornar material aquela promessa, cumprir cabalmente aquela promessa. Então Abraão teve que confiar, teve que crer que aquele Deus real que apareceu para ele e que lhe chamou, que lhe desafiou a sair da sua zona de conforto, agora seria também um Deus fiel para fazer cumprir a sua promessa. Então Abraão creu. A palavra de Deus diz que Abraão não duvidou, ele não hesitou. No coração dele não havia dúvidas de que Deus haveria de cumprir a sua promessa, ainda que ele tivesse que esperar, e ele esperou por muitos anos para que ele verdadeiramente se tornasse pai do seu filho Isaque. Ele esperou por muitos anos para que essa promessa se cumprisse. Mas a palavra de Deus diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. Então Abraão creu, Abraão confiou, Abraão seguiu a carreira que estava proposta sem hesitar, crendo no seu coração que Deus é fiel. E esse é o segundo exemplo de fé da vida de Abraão que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Isso mostra uma qualidade de fé que talvez seja rara nos nossos dias. Eu não quero afirmar com absoluta certeza que é uma fé rara, mas pensando até em mim mesmo, tentando me colocar no lugar de Abraão, tentando ser honesto comigo mesmo e com Deus principalmente, poxa vida, será que eu teria essa fé de Abraão, esperar sem hesitar por todo esse tempo? Crer, confiar? Pois é, Abraão creu, Abraão confiou. Abraão seguiu a carreira que estava proposta, sem hesitar, porque ele sabia, ele entendia, no íntimo do coração dele, ele cria, esse Deus é fiel, ele vai cumprir, ele vai trazer realidade, ele vai estabelecer, ele vai concretizar. Que nós possamos aprender com Abraão, nós possamos ter fé. Amém? A terceira coisa que nós vamos aprender com Abraão, com a vida de Abraão, é que há momentos que nós precisamos também ter fé para restaurar coisas na nossa vida, para reparar erros que nós cometemos, para consertar a nossa vida com Deus. Abraão teve, durante esse tempo de espera, sem ainda compreender o momento certo em que Deus lhe daria um filho, num certo momento de confusão ali, de como seria, Abraão e Sara, a Sara propõe a Abraão, dizendo para ele, olha, eu já sou uma mulher de idade avançada, olha, eu já encerraram os meus costumes, ou seja, os costumes de mulher já encerraram. Em outras palavras, ela está dizendo, olha, já passei pela menopausa, eu não vou, falando numa linguagem moderna, né, que é muito tranquilo se fala hoje, eu não estou mais ovulando, não adianta que a coisa não vai funcionar aqui comigo, olha, o jeito é você, nós temos aqui Agar, o jeito é você ter um filho com Agar. Então Abraão foi lá, aceitou o conselho de Sara, teve um filho com Agar. Só que, a partir do momento que Abraão e Agar coabitaram, e Agar concebeu, a partir desse momento,
começou um conflito dentro da sua casa. E esse conflito, ele se estendeu por muito tempo. Quando finalmente a promessa se cumpriu e Sara deu um filho a Abraão, e esse filho crescendo, e o filho mais velho de Abraão, Ismael, tendo agora conflito com o filho mais novo, Isaque, né? Aí começou aquela confusão, o filho mais velho tendo problema com o filho mais novo, e aí a mãe do filho mais velho tendo problema com a mãe do filho mais novo, gerou uma confusão dentro da casa de Abraão, gerou uma situação que estava tirando a paz, o sossego de todos, e foi necessário que Abraão tomasse uma decisão radical para consertar o erro que ele havia cometido lá atrás. Deus aparece para Abraão e fala: despede o teu filho. Às vezes Deus pede coisas para nós. Às vezes Deus pede para nós pedirmos perdão, por exemplo. Você foi lá, pisou na bola com alguém, magoou alguém. Agora está na hora de você ir lá, pedir perdão. Abraão errou. Abraão teve um filho que não era para ter. E Deus chegou agora para ele e falou: despede o teu filho. Em outras palavras, conserta, lida com isso, conserta essa situação, Abraão. Mas o Deus que disse para Abraão: despede o teu filho, disse isso porque esse Deus cuidaria desse filho. Tanto é que Deus falou isso para Abraão e falou isso para Agar também, mais na frente no texto. E Deus fez de Ismael também pai de uma numerosa nação. Então Deus cuidou de Ismael e fez que ele fosse uma pessoa próspera, bem-sucedida também. E porque Deus disse para Abraão, Deus disse para Agar o seguinte: olha, eu vou fazer desse menino uma pessoa próspera, bem-sucedida também, pai de uma grande nação, porque ele vem de Abraão. Então Abraão, nesse momento em que ele foi desafiado por Deus a botar o filho dele para fora de casa, sem nunca mais ver o filho dele, sem saber inicialmente o que seria desse filho, ele não despediu esse filho com recursos nenhum. Despediu a mãe e o filho, ó, vai. Mas ele teve que ter fé, tomar posição diante de Deus, pagar o preço para consertar o seu erro. Abraão teve que crer que aquela direção que Deus estava dando, aquela exigência que Deus estava colocando, aquele pedido que Deus estava fazendo, era necessário que aquilo fosse feito, para que a paz do lar dele se restaurasse, para que a vida dele continuasse, para que ele tivesse o seu lar restaurado, o seu lar em paz. Abraão teve que ter fé no momento de consertar os seus erros. A fé de que Deus estaria com ele, a fé de que Deus capacitaria ele, a fé de que Deus ajudaria ele a lidar com todas as dificuldades que é de você consertar erros. Às vezes você no seu coração está profundamente arrependido de algo que você cometeu, você pede perdão, mas o seu perdão não é aceito, o seu pedido de perdão não é aceito. Você tem que lidar com isso. Há coisas que devem ser corrigidas, há consertos que devemos fazer na nossa vida, devemos pagar o preço para consertar, crendo que Deus vai conduzir tudo, crendo que Deus, no seu tempo, vai trabalhar para que todas as coisas se harmonizem, para que nós tenhamos paz, para que a nossa vida continue, para que a nossa jornada continue. Então, nesse momento, Abraão teve que ter fé, e a atitude de Abraão estava dizendo para Deus: eu creio que o Senhor é real, eu creio que o Senhor é fiel e creio que o Senhor é soberano. O Senhor é Deus soberano, a tua vontade é soberana. O que o Senhor tem, eu me submeto à tua vontade, aceito a tua vontade, porque as Escrituras dizem que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então eu me submeto à tua vontade, porque o Senhor é Deus, o Senhor é real, o Senhor é fiel e o Senhor é soberano. Que nós possamos aprender também com esse momento duro da vida de Abraão, de reparar os nossos erros, para que a restauração chegue na nossa vida. E por último, eu gostaria de compartilhar com você o último momento de fé da vida de Abraão, o momento em que Deus chama Abraão e fala: olha, pega o teu filho, leva lá no monte e você vai fazer um altar e vai sacrificar o seu filho para mim. Abraão, as Escrituras dizem que Abraão pega o seu filho, pega o que era necessário para que ele preparasse ali o altar e oferecesse a oferta de sacrifício. E ele parte.
para cumprir. E ele pega o seu filho, deita ali ali na lenha, ali onde ele haveria de sacrificar o seu filho. E Deus então o interrompe. Você já conhece a história. Deus o interrompe. Mas até que Deus o interrompesse, Abraão estava determinado a cumprir aquilo que Deus havia lhe pedido. Com a sua atitude de obedecer a Deus, de tomar o seu filho, ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu te adoro. Senhor, tudo que eu tenho vem de ti. Senhor, se tudo que eu tenho vem de ti, eu devo toda a minha vida a ti. Tudo que o Senhor quiser, te darei, te entregarei. Não há tesouro maior para mim do que o Senhor. Portanto, eu posso entregar ao Senhor o meu maior tesouro. Eu te adoro, Senhor. O Senhor é o único digno de louvor, o único digno de adoração. No meu coração não há ninguém, nada, nenhum bem acima do Senhor. Por isso tudo entregarei, por isso tudo te darei. Toma, Senhor, o que é teu, o que te pertence. Abraão entendia que o filho que ele tinha foi lhe dado por um milagre. Deus deu. E se foi Deus que deu, Deus também pode recolher. Se foi Deus que deu, Ele também pode pedir de volta. Abraão sabia que não era mérito nenhum dele ter aquele filho. E ele foi disposto a entregar o seu filho. Mas não foi necessário. Não foi necessário. Ali Deus proveu o cordeiro. Ali eles fizeram o sacrifício. E Abraão voltou para casa com o seu filho, nos dando o exemplo de verdadeiro louvor, de verdadeira adoração, de verdadeira entrega. Ele teve que ter fé para sair de casa decidido a sacrificar, inclusive o próprio filho, num ato de adoração a Deus, num ato de entrega a Deus. Que nós possamos refletir nessa palavra, que nós possamos refletir nesses exemplos e que eles possam trazer edificação para as nossas vidas, que o Espírito Santo trabalhe em cima de cada ponto, de cada aspecto, e possa gerar no seu coração edificação, sustentação, possa edificar na sua vida maturidade espiritual, que você possa ter fé como a fé de Abraão, que nós possamos ter fé como a fé de Abraão, uma fé inabalável, uma fé fortalecida no Deus que é real, num Deus que é fiel, num Deus que é soberano e num Deus que é digno de toda adoração, de toda exaltação, de toda entrega. O que nós recebemos desse Deus, a salvação em Cristo Jesus, não há nada de material e nada que você venha fazer ao longo, nada que você venha falar, as palavras não vão ser suficientes para traduzir tudo aquilo que nós devemos a Deus. É por isso que a nossa vida é devotada no altar para o Senhor. Nós devotamos ao Senhor a nossa vida. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Nós entregamos no altar de Deus a nossa vida como oferta continuamente perante Deus. Nós o adoramos dizendo: tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Ti. Por isso a nossa vida é entregue ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez por nós, pela salvação em Cristo Jesus. Não há nada de mais precioso. A minha vida não é preciosa, porque a vida do Teu próprio Filho Tu entregaste. Por isso a minha vida eu entrego a Ti, e Te sirvo, e Te sigo, crendo que Tu és real, crendo que Tu és fiel, crendo que Tu és soberano, crendo que o Senhor é digno de toda adoração, de toda exaltação, e por isso, com a minha vida, Te servindo, Te adorando. Que essa palavra possa encontrar abrigo no seu coração, que essa reflexão possa te levar ao mais profundo da intimidade com Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, um grande abraço e até o próximo vídeo.